Hoje faremos o cálculo para ver quanto eu recebi de dividendos em fundos imobiliários até hoje, desde o dia que eu comecei a investir até o dia de hoje. E também avaliaremos juntos se realmente vale a pena investir em fundos imobiliários e também se ele irá me ajudar rumo à minha liberdade financeira, tá bom? Então fique até o final desse vídeo porque tá muito bom. E galera, sem mais enrolação, já estamos aqui dentro da plataforma que eu faço o gerenciamento da minha carteira. Mesmo eu não sendo patrocinado, eu utilizo ela porque eu acho bem legal, que é o Investidor 10, tá bom? Se você quiser utilizar, fique à vontade, tá? Que é uma plataforma bem interessante, tá bom? Como vocês podem ver aqui, já está de cara aqui, o valor aplicado que eu apliquei até hoje, o meu saldo bruto, tá bom? Que é a diferença do valor aplicado com a valorização. Aqui também tem valor de dividendos recebidos, tá bom? E aqui também tem, porque foi reaplicado, tá bom? Atualmente a gente está com a variação positiva aqui, porém vamos direto ao ponto que a gente quer realmente avaliar, que é a quantidade de dividendos recebidos até hoje e também se vale a pena ou não investir em fundos imobiliários, tá bom? Que é o ativo que vamos avaliar hoje, tá bom? Então vamos já direto aqui ao ponto, tá bom? Que é nos FIIs, tá? Atualmente a gente tem um valor aplicado aqui de 3.452,19 centavos, que faz aqui a nossa carteira 68%, quase 70% da nossa carteira está em fundos imobiliários. E por que, gente, que está em fundos imobiliários? Eu escolhi dessa forma porque eu gosto de ter um giro na minha carteira, sempre caindo dividendos e eu tendo aquela sensação de reinvestir também e realocar, reequilibrar a minha carteira ao máximo também, tá bom? E eu também tenho uma renda mensal extra ali, basicamente, tá bom? Apesar de que atualmente a gente não recebe um valor tão alto que realmente faça diferença na minha vida, tá bom? Porém, a longo prazo eu sei que vai fazer uma grande diferença, tá? Atualmente a gente está aqui, com MXRF11, VGIA11, GARI11, VGHF11 e CPTS11, tá? Respectivamente, a gente tem aqui, 102 cotas de MXRF11, VGIA11 a gente tem 101, GARI11 a gente tem 100, VGHF11 a gente tem 100 também, tá? E CPTS11. Atualmente, o MXRF11 a gente está com uma variação negativa aqui por conta do nosso preço médio, tá bom? Atualmente ele é o que eu tenho a maior quantidade assim de saldo, tá bom? O meu intuito, gente, é deixar aqui, pelo menos, tá? Obviamente que a gente quer sempre mais, né? Mas logo, assim, né, um objetivo mais próximo é de deixar isso aqui, tudo em R$ 1.000, aproximadamente, tá bom? Todos esses fundos aqui, tá bom? Tá? Para a gente diversificar ao máximo, tá bom? E também a gente tem uma renda mensal aqui legal para a gente ir reinvestindo esse dinheiro, tá bom? Mas agora a gente precisa vir aqui em proventos, para a gente ver como que tá nossos proventos, para a gente fazer o cálculo junto aqui de quanto eu recebi até hoje, de quanto eu recebi de dividendos provenientes, né, dos fundos imobiliários, tá bom? Mas vamos dar uma olhada aqui nos meus proventos gerais primeiro, tá bom? Como vocês podem ver aqui, o total de dividendos que eu recebi até hoje foi de R$ 164,96, tá bom? Realmente é pouco, porém eu invisto apenas há 6 meses, galera, entendeu? Comecei a investir em novembro, aí depois dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril, tá bom? Então são apenas 6 meses, a gente está bem no início, mas a gente já consegue ver uma evolução de dividendos aqui, olha. O primeiro foi em 6,60, o segundo em 13,25, o terceiro em 19,60, o quarto em 30,82 e o quinto mês, que foi o mês passado, né, o mês de março, que deu uma pancada bem alta por conta de alguns dividendos que a gente recebeu de ações. E como nesse mês a gente não recebeu de ações, a gente chegou aqui em 38, quase R$ 40, tá bom? Porém, nos próximos meses a gente vai crescer ainda mais, gente. Eu creio nisso, tá bom? Então, a gente precisa filtrar aqui para a gente saber quanto a gente recebeu só dos fundos imobiliários. Mas, primeiramente, vamos dar uma olhada aqui.
Vamos ver nos ETFs se a gente já recebeu alguma coisa. Atualmente a gente não recebeu ainda, tá? Acho que foi nesse mês agora que eu investi em ETF, então ainda não caiu nada, tá bom? Ó, e ações, a gente recebeu até agora R$ 34 aproximadamente, tá? No primeiro mês ali, no primeiro mês não, em dezembro, segundo mês, a gente recebeu 2,25. No, no, em janeiro agora a gente não recebeu nada, não teve pagamento de algumas empresas, não, as empresas basicamente não pagaram, tá bom? A gente consegue dar uma olhada aqui em tudo que foi distribuído aqui de dividendos até hoje, que foi pago, tá bom? Olha só, galera, tem algumas aqui, deixa eu ver se tem alguma a ser pago ainda, ó. Essa aqui ainda vai ser paga, essa também e essa também, tá bom? Ó, 2026, mês 6, mês 12, aqui ó, CEMIG, tá bom? Tem algumas empresas que vão pagar lá para frente, mas é um valor assim não tão considerável, mas obviamente que tudo que vir a gente está aceitando, tá? No mês de fevereiro a gente recebeu R$ 3,76 de dividendos, tá bom? Também. E o último mês, o mês de março, né, o mês passado, foi o que a gente recebeu a quantidade maior de dividendos, tá bom? Que foi o mês aqui, ó, onde o Banco do Brasil pagou, a ISA Energia pagou também, entendeu? Então foi um mês que teve uma movimentação bem alta assim de dividendos provenientes das ações. Agora vamos dar uma olhada nos dividendos aqui, ó, dos fundos imobiliários, que é o que tem uma maior concentração, tá bom? E olha, gente, atualmente a gente recebeu já R$ 130,97. É um valor considerável, tá bom? Se você levar em consideração que eu invisto há 6 meses, tá bom? Já coloca aqui nos comentários também há quanto tempo vocês investem e quanto vocês já receberam de dividendos desde o início que vocês começaram a investir até agora. Atualmente, gente, eu recebi aqui, ó, no primeiro mês de investimento R$ 6,60, no segundo mês R$ 11,00. Aí fechamos aqui, ó, 2024. E já em janeiro de 2025, a gente recebeu aqui, ó, R$19,60. Aí depois, fevereiro, R$27,05. Em março, R$28,48. E em abril, esse mês, R$38,24. Ou seja, a gente está batendo um recorde esse mês de dividendos dos fundos imobiliários, tá bom, gente? Então, gente, olha só essa escadinha. Cada mês a gente tem crescido os nossos dividendos, tá bom? Sempre para mais, gente. E eu creio que daqui para frente a gente vai só crescendo, crescendo. Daqui a pouco a gente está recebendo 1.000, 2.000, 5.000, tá bom? E eu tenho uma ambição muito grande em relação a isso, gente. Porque eu quero viver de renda, eu quero que o meu dinheiro trabalhe por mim. Então eu sei também que vocês querem que seu dinheiro trabalhe para vocês. Então é super importante você plantar agora para lá na frente vocês escolherem. Então os fundos imobiliários é uma bela opção para vocês caminharem junto à liberdade financeira, tá bom, gente? E olha só alguns dos pagamentos aqui. Olha só, galera. Lá no início a gente recebia bem pouquinho, tá? Como vocês podem ver aqui, o primeiro mês sempre é assim, galera. No início vai ser mais difícil. Depois, ó, vai aumentando ó, gradativamente. 11, 19, 27, 28, 38. Aqui vocês podem ver que praticamente foi de 10 em 10 reais a diferença aqui, né? Ó, 10, 19 aqui, tem uma diferença pequena. Mas ó, daqui para cá, ó, uma diferença aqui, ó, bem significante, né? Praticamente 10 reais aqui de diferença. Obviamente que tem mês que um paga um pouco menos que o outro, né? Como vocês podem ver aqui. Deixa eu ver aqui. Veja aí a 11. Teve mês que pagou 11 centavos, depois pagou 12 centavos. Então, varia bastante, gente. Então, vocês não precisam se preocupar, porque os fundos imobiliários sempre estão pagando
e é muito importante para vocês fazerem um giro de capital, tá bom? Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi isso. Vocês conseguiram ver ali, né, que os proventos que eu recebi, a maioria foi dos fundos imobiliários, porque eles pagam todos os meses, então sempre você consegue reaportar e você ir fazendo aquela jogada de juros sobre juros. Então você sempre no próximo mês você vai aportar um pouquinho mais do que no mês anterior. Diferentemente acontece com as ações, né? Que a maioria, né? Teve um vídeo anterior aí que eu falei que todas as ações só pagavam de 4 em 4 meses, de 4 em 4 meses, de 3 em 3 meses, mas teve alguém que me corrigiu, obviamente foi uma falha minha, que obviamente tem algumas ações que pagam todos os meses, porém são raras as exceções, tá bom? Mas no geral, as minhas pelo menos, né, são de 4 em 4 meses, de 3 em 3 meses. Então, essa é a diferença, a grande diferença das ações para fundos imobiliários. Obviamente que tem outras questões, porém que serão comentadas em outros vídeos, tá bom? Então, se vocês gostaram desse vídeo, gente, deixa o like, compartilha esse vídeo, se inscreva, tá bom? Comente, coloca aqui nos comentários quanto vocês já acumularam de dividendos recebidos provenientes dos fundos imobiliários, que eu quero saber, tá bom? Porque é muito legal a gente ir fazendo essa socialização aqui pelos comentários, tá bom? Até mesmo para ajudar no crescimento do canal, tá bom? Então já deixa o like aí também, que ajuda demais. Então é isso, gente. Um bom investimento para vocês.